Beleza, eu vou compartilhar a minha tela. O que eu vou fazer é o seguinte, antes de eu compartilhar, na verdade, vou mandar para vocês ah, os gráficos que eu fiz. Eu já tinha mandado, eu não sei por que que sumiu do WhatsApp, mas aqui estão. Vou mandar no Zap mesmo, tá? Downloads. Um, dois, três, quatro sobre verbos e um sobre nominais, que inclui adjetivos, artigos, substantivos e tudo mais, tá bom? Acabou de chegar para vocês aí. Então é isso. Dante me chamar. Tá. Vai chegando aí para vocês. Enquanto chega, eu já vou jogar ali nos materiais do. Vou começar pelo Biblingo. Vou começar pelo Biblingo. Biblingo.org acho que na minha estimativa, um, um dos cursos mais atualizados em termos de pedagogia linguística. Eu não sei julgar se a teoria linguística deles está pau a pau, melhor ou pior que a teoria linguística do McMaster, onde eu faço o doutorado, que tende a ser, né, vamos dizer assim, atualmente, o lugar de onde mais sai pesquisa na área de grego. Eu não sei se eles estão, em termos de teoria, pau a pau, talvez sim, talvez até mais. Mas em termos de pedagogia, ninguém bate. Eles são excelentes, eles deram conta de publicar um curso, de lançar um curso que mistura o grego comunicativo com o pouquinho do grego da gramática. Eles deram, é muito difícil fazer isso. Geralmente você escolhe uma coisa ou outra, mas eles são excelentes nisso. Eles fizeram uma coisa gamified, né? Eles deram, é tipo um Duolingo, só que melhor, né? E eu gosto muito da interface. Isso aqui não é a interface do aplicativo deles, não. Mas conforme você aprende grego e aprende as palavras, vocabulário, etc., ele marca o seu progresso e te fala quanto da Bíblia você já consegue ler facilmente, com facilidade, com certa fluência. Então, conforme você vai aprendendo, segunda João, por exemplo, vai atualizando. Ó, você já consegue 50% de segunda João, 90% de segunda João. E ele marca isso porque o foco dele é que você aprenda a ler e treine ler com fluência já. Então, se você sabe pouco, leia coisas simples que você consegue ler com fluência e aí você vai ser desafiado só um pouquinho. Então, o foco deles é desafie pouco, mas desafie constantemente, consistentemente, para gente, para manter essa motivação, né? E para a gente ir pegando uma noção intuitiva da língua. Recomendo, são muito bons, enfim. Eles têm um podcast, na verdade, o Dr. Kevin Grasso, que é o, a parte acadêmica mesmo do Biblingo. Eles falaram só sobre tenso, aspecto e modalidade com essa doutora aqui, Nora Boné. Ela está falando mais a respeito do hebraico, tá? Mas a teoria linguística por trás do aspecto e do tempo é a mesma. Então, acho que eu vou até deixar aqui para vocês. Bom, vocês podem olhar depois, ó. Tense and Aspect, é do Esse Bibligo.org. modalidade é só do grego? Então, esse podcast vai falar mais Só do hebraico. do hebraico, quer dizer? O podcast vai falar mais do hebraico, mas a teoria linguística aqui na bibliografia, aqui no final, essas referências aqui, valem para o grego e hebraico, tá? Não, mas assim, eu acho que cortou quando porque eu interrompi também, né? Mas eu tava perguntando, essa parte de modalidade, ela é só do hebraico? Ah, não, não. Ou Ela vale para as duas línguas. Modalidade a gente. é a diferença, por exemplo, entre o subjuntivo e o indicativo, sabe? Ah, tá, Aquela entendi. coisa. Modal, é a lógica modal que vocês aprenderam.
Beleza. Então, recomendo esse podcast. É bem denso, assim, mas acho que vocês vão gostar. Como é que eles explicam, em vez de eu passar o vídeo, porque eu acho que no vídeo eles se complicam um pouco, tá? Não é fácil explicar esse tipo de coisa, mas o que eles fazem é o seguinte: eles dividem em três categorias. Eles querem falar de três coisas. Uma coisa é o momentinho da fala. É o momentinho que o Breno está falando ou que o apóstolo Paulo está escrevendo, tá? Que é esse tal de ST, que é esse pontinho, é o momentinho da escrita, na verdade, né? No Novo Testamento, é o momentinho em que você está lendo ali e Paulo está escrevendo aos Efésios e tal. Escrevo a vocês. Aí, esse outro RT aqui é uma referência cronológica, no sentido de que se o Paulo está escrevendo aqui e Paulo está falando do dia de ontem, então a referência cronológica está antes do momento de escrita. E isso eles chamam de passado, beleza? O que que é a sigla? O que que significa as duas? Reference time, speaker time, e aí vai ter Hum. event time. Não ajudam muito. As siglas, todas têm problemas. Então, digamos assim, momentinho do escritor, momento da fala, vou chamar isso aqui de momento da fala, isso aqui de. hum, cara, já é difícil. Um é o momento da fala, um é o momento É da o momento, imaginação, como se é fosse o um momento momento. de sobre o que ele está falando. Seria isso? O sobre o que ele está falando é outra coisa, vai ser lá embaixo, que é o do evento. É a tentativa deles de diferenciar cronologia de aspecto. Lembra que o Stanley Porter não faz isso, ele não mexe com cronologia, ele só fala de aspecto. Mas esses caras seguiram o Fanning, Bruce Fanning e aqueles outros caras que acreditam que tem cronologia e aspecto. Então eles estão tentando ensinar isso. Então, beleza, a gente tem o tempo da fala, e se a imaginação do cara na sua fala está indo para o passado, a gente chama isso de passado. Se a imaginação do cara está falando do momento dele, que overlap com o momento de fala, a gente chama de presente. Se a imaginação do cara está falando do momento futuro, tipo assim, eu ajudarei vocês, a gente está falando então do futuro. Então, past, present, future, eles chamam de time. Eles não estão falando de aspecto. Agora vamos falar de aspecto. Aspecto, para eles, existem três: perfectivo, imperfectivo e, ó, a diferença. Eles não chamam de estativo. Perfeito. Perfeito. Tipo, aí começa a confundir mais ainda, porque existe a forma verbal do perfeito, né? Mas tudo bem. Aí eles explicam que o aspecto perfectivo é aquela coisa, é a ideia como um todo. Isso daí a gente já viu na aula passada. Imperfectivo é o momentinho do evento, é a coisa contínua, né? O processo. Só que agora olha esse gráfico. No gráfico anterior, ele incluiu o momento de fala. Deixa eu voltar para vocês verem. O gráfico Aí, nesse anterior. caso, não precisa, na verdade, né? Exato. Nesse gráfico, quando ele está falando de aspecto, ele não está nem um pouco se preocupando com o momento de escrita, o momento de fala. Ele está se preocupando, Isso é event time? isso, ele está se preocupando com, com o evento em si. É muito interessante isso, tipo, então, event time está dentro de reference time, então, tipo, o evento está todo contido dentro do tempo a que ele se refere, seja qual for, né? Isso, o perfectivo, né? Isso, o perfectivo diz, olha, o que quer que seja que aconteceu, vamos dizer, um incêndio florestal, tudo aconteceu dentro dessa minha imaginação
linguística. Eu vou falar sobre esse evento e o jeito que eu vou falar vai englobar o evento inteiro. É o ontem aconteceu, né? Exato. Enquanto no imperfectivo, o evento aconteceu, mas eu vou falar desse evento, Estava não como um evento acontecendo. inteiro. Tá vendo que ele passa além, ele vai além É. do, do assunto de fala. Então, independente do tempo aí, no imperfectivo, o evento ele estava acontecendo enquanto o tempo estava lá, tipo, né? A gente estava usando o gerúndio no português para referir a isso, né? Isso, Seja tipo esse reference time, seja qual for, o evento estava acontecendo enquanto esse reference time está aí. isso. Ele Lembrando não que esse começa ou reference time acaba não é um nele. momento de fala, né? Sim, eu entendi. É um momento de referência, né? Pode ser agora, ontem, né? Isso. E aí ele vai definir o aspecto perfeito, que é diferente, né, do estativo. Mas só o nome ou conceitualmente é diferente? Mas o nome, assim, conceitualmente eles são muito parecidos. Porque pelo desenho do gráfico, para mim, está parecendo bem o que a gente falou. Tá, É porque na explicação que daquela outra aula, estava falando de estado, né? sim, Então, falando ontem aconteceu, ontem estava acontecendo, usando o mesmo exemplo, isso aí seria ontem, tinha acontecido, sei lá. isso. Acontecer, alguma coisa assim, né? É o estado de acontecido, é o estado É, de tipo, dado. ontem quando eu cheguei em casa tinha acontecido uma coisa. Então, antes Uhum. do tempo que eu ia falar, o trem começou e acabou, digamos assim, né? Segundo esse gráfico aí. Isso, E aí, exatamente quando isso. chegou no RT, esse evento já aconteceu e já modificou a realidade, né? De uma forma. E pronto, o ponto mais importante, Breno, é isso, é o do modificou a realidade, porque a importância desse aspecto perfeito, ou até do estativo, é a relevância do evento para o que você está falando, a relevância dele para a sua fala. Se ele não for relevante, perde o sentido, assim, ele não seria, então, um aspecto perfeito. Ele tem que ser relevante. E no Entendi. português, às vezes eu tento traduzir as coisas e sai até engraçado, porque eu falo, olha, ontem eu comi e isso importa hoje. Então, essa é a minha forma de falar o aspecto perfeito ou o aspecto estativo, tá? Eu comi e isso importa hoje. Pronto, estabeleci esse aspecto com essa notinha de rodapé. E isso importa hoje. Mas, mas no caso pode ser também, tipo, ontem eu comi e importou para ontem um pouco depois de eu ter comido. Porque tipo assim, não, não se diz sobre a cronologia, né? É, faz sentido o que você falou. Eu acredito que você está certo. Apesar de eu nunca ter visto uma construção assim. Mas o que você está pegando é Ah, assim eu mesmo. sei uma. Eu sei um exemplo. Hum, Vamos supor que eu cheguei numa competição física hoje cedo, hoje mais cedo, já é passado, né? uhum, E eu falo, nossa, quando eu cheguei lá, ainda bem que eu tinha comido, hum, não, eu teria passado mal. Então, tipo, eu tinha comido. E hum. aí foi importante para mim naquele momento, Exato, alguma coisa que ia acontecer. exato, exato. Boa. Acho que é até aí que a gente pode ir com a nossa cabeça lusófona, né? A cabeça do português condiciona como a gente entende verbos. É uma coisa muito doida. E é por isso que agora a gente vai pular para o Simplificando Grego Bíblico, do Instituto Francis Schaeffer, com Guilherme Nunes. E nessa aula dele, ele vai falar justamente disso. Ele vai falar, olha, cuidado no estudo dos verbos. Primeiro, cuidado, não faça relação com os verbos no português, porque o uso dos verbos em grego não se relaciona com o português, porque é uma língua específica. A gente tenta traduzir, porque a gente tem que traduzir, mas a gente nunca pega de forma exata a nuance semântica do grego.
E em termos de aspecto, gente, vocês, pelo menos, no mínimo, isso eu quero que vocês levem para casa. Quando a gente fala de verbo e termos aspectuais, é uma das coisas mais difíceis de se estabelecer com uma certeza e com unanimidade numa tradução. É muito difícil. Então a gente está tentando passar o sentido mais próximo do português. Eu e vocês, a gente está tentando entender o grego com a nossa cabeça lusófona, mas a não ser que a gente aprenda o grego intuitivamente, a gente não vai conseguir sentir isso, pegar esse nuance, sabe? Tem como aprender o grego intuitivamente? Esse grego, que ele Sim, não existe hoje, né, digamos assim. tem como, tem como. O Biblingo é um dos melhores para isso, porque ele te dá a opção de fazer todo o curso de grego sem aprender gramática. Nada de gramática, só intuição. Mas tem um outro curso, blc.com, não sei se é blc.com, mas Biblical, então, um Cara, instituto. assim, o Biblingo, o preço é bom ainda. Sim, tem uns descontos lá, eu posso te passar. Mas, ó, esse aqui, esse curso do Biblical Language Center, fundado pelo Dr. Randall Booth, eles já estão há décadas ensinando estudiosos a falarem hebraico intuitivamente do zero e grego intuitivamente do zero. Eu fiz dois cursos com eles de grego, e se eu tivesse continuado, né, para o nível C, D, E e tudo mais, eu poderia ter conversas, inclusive tem no YouTube, conversas inteiras em grego Kini entre estudiosos. Então, eles são muito bons nisso. O Biblingo pega a didática deles e mistura um pouco para dar um pouquinho de gramática, porque a gente fica doido, assim, é muito difícil adultos aprenderem uma língua e terem a paciência e a confiança de não fazer a comparação, linguística comparativa. Ainda mais se você está fazendo seminário, você tem que justificar suas decisões, sua exegese. Mas quem está de boa e consegue realmente ter a paciência e aprender intuitivo, cara, eu recomendo. Foi assim que eu aprendi inglês. Eu sei a vantagem que isso tem. Eu fui alfabetizado em inglês, sem nada de português. E é um tipo de comando diferente da língua, né? Se eu puser no YouTube aqui, Ben Cantor, Koine Greek Conversation, ele tem uma conversa com o Jordash Kifiak, que é outro cara do Instituto Polis, que também ensina grego intuitivo. E esses dois ficam batendo papo, cara. Mora lá, eu acho, mas assim, tá no YouTube. O nome do cara é Ben Cantor. Foi ele que desenvolveu o curso do Biblical Language Center. Expõe lá no YouTube e vocês vão achar uma entrevista dele em grego com outro cara. Muito legal, muito divertido. Ô, Paulo, Diga. eu não sei se dá para fazer isso nessa aula, mas, tipo assim, se der, não precisa ser agora, né? Você teria como mostrar para a gente um exemplo, tipo assim, algum trecho, um versículo, um pedaço de frase, onde a gente consegue ver um pouco dessas diferenças, tanto a diferença de entre as interpretações do que significa o aspecto e tal, mas também essa interpretação essa diferença do que você falou agora, né? Tipo assim, ó, se a gente tentar traduzir, fica assim, mas assim perde o sentido, porque intuitivamente a gente entende isso daqui. Só para, tipo, ficar mais claro, mais palpável, né? No, na Bíblia, Boa, né? Num texto ali que você, nossa, mudou a interpretação um pouco. boa, vamos fazer isso agora. O Guilherme, ele dá um exemplo, inclusive. Vamos olhar o exemplo que o Guilherme dá. Esse aqui é o resuminho dele de verbos, e ele fala: quando você vê a forma de um verbo no seu Novo Testamento, você faz essas perguntas do verbo. Um, dois, três, quatro, cinco perguntas. Quem pratica? E aí você vai tratar da pessoa. Quantos praticam? Número.
O sujeito, se ele está praticando ou se ele está sofrendo, voz ativa ou passiva, ou envolvido na ação, que é a voz média. Lembra da voz média? Coisa, semanticamente, é uma outra coisa que a gente não entende. Em português é estranho, mas o grego tem, que é o sistema de voz, como apresenta, que é o aspecto, e modalidade, né? Se é optativo, subjuntivo, se é indicativo, que é o modo. Então vamos focar no aspecto. Ele dá dois exemplos bem legais. Em um, você está vendo da arquibancada bem longe, você vê o jogo acontecendo como um todo, vamos dizer assim, como um todo, porque você está vendo o campo todo. Qual aspecto vocês acham? Estativo, imperfectivo ou perfectivo? Que tem mais a ver com como um todo? O É imperfectível, eu acho. que que você acha, Vitor? Ah, acho que eu falaria o perfectivo, porque parece que está distante assim e que está vendo um ponto, né? Não tá tão envolvido assim. Não sei. Sim. O perfectivo é o número um. Breno, por que imperfectivo? O que que te levou a... Eu falei imperfectivo. Uhum. É, o primeiro que a gente viu foi perfectivo. O que a gente viu nas aulas anteriores? Sim, foi. É. Sim. Foi. Ah, então o nome, só troquei o nome. Porque eu Ah, tá. pensei Foi só no confusão. primeiro Beleza. que a gente fala, tipo, aconteceu, né? Pronto. Sem Sem marcar. especificar, sem estar acontecendo. Exato. Eu Então, troquei sem só o nome. marcar, do início ao fim, sem detalhes. Pronto. Aí o 2 seria isso que você falou, Breno. Desculpa, o que o Vitor contrastou. Ele falou, não tá em processo, mas o 2 está em processo. Então, o 1 é o todo, o 2 é o processo, né? É um contínuo. Então, esse seria o O imperfectivo, né? perfeito. Falar perfeito só confunde, né? Ah, correto. Imperfeito. Perfeito. E o 3? É o E, estativo, né? estativo Isso. perfeito, né? Que ele aí já passou, terminou o jogo e Foi o que eu tá com pensei ação. também, viu, Breno? Eu tentei, tipo, a primeira vez que eu peguei essa aula do Guilherme, eu falei, gente, por que essa foto? Não tô entendendo, o que que tem a ver? O jogo terminou ou o jogo tá começando? Ou é pênalti, né? Talvez Ou é também. pênalti? Aí depois eu li de novo que eu entendi, o que o Guilherme quis dizer é que na figura 3 o ponto de vista é o estado do sujeito, de alguém que joga futebol. Não é nem desse evento. Não é nem do micromomento dentro do evento, é o estado, é a essência do jogador de futebol. É isso que isso está retratando. Que ele quis retratar, o Guilherme, com essa foto. Deu para entender a diferença? Um tem mais a ver com o evento específico, só que como um todo. O dois com o momento dentro do evento. O três não é o evento, é a característica, é a categoria, é a abstração Hum, de pessoas que fazem esses eventos, chamados jogadores de futebol. Então, é o estado de jogador de futebol. entendi. A minha internet deu uma falhada federal aqui, eu não escutei nada dos últimos 40 segundos, 30 segundos. Então, Breno, você consegue explicar? Acho que sim. É que não tem a ver, Vitor, com o evento. Não é o evento estar acontecendo ou ter terminado. O terceiro representa mais o ponto de vista do próprio jogador. Então, tipo assim, é como se ele representasse a visão de quem entende, digamos assim, quem está lá alinhado com aquilo que está acontecendo. Não é mais sobre quem está falando do que sobre o evento. É sobre ser jogador de futebol genérico. Exato. Mas qual seria o verbo? Seria o ser no estativo? Seria ser, seria. hum,
E o, Saber é um estado, né, também. o 1 e o 2 seria tipo jogar É, jogar, jogando, e jogador, o sendo. estado de jogador, ou jogado. Sou uma pessoa jogada. Não tem, não, o português não pega. É estranho no Mas português. porque meio que esse do jogado parece que vira mais. Parece que não fala tanto da pergunta 4 lá e fala mais daquela voz passiva, né? De quem foi jogado. Vou jogar, mas lembra que a gente conversou na aula passada? É só porque o DO, ele confunde a gente. Ah, de particípio, né? Que você tinha falado. Exato. O particípio e a voz passiva se confundem na forma do português. E aí fica parecendo que eu mudei a voz, mas eu não estou falando nada de voz. Mas faz sentido a sua confusão, porque o português usa a mesma forma para duas coisas diferentes. Então a gente tem os nossos próprios problemas para lidar, né? Do português para entender. Mas assim, eu ainda não consegui diferenciar como é que seria o jogado sem ser, sem ser na voz passiva. Como é que eu Tá, interpreto isso? pensa, se fala de um cara que é muito jogado, uma pessoa muito dada. Eu sou muito jogado. Não é que Entendi, eu ele, acho. ele se deixa ser Não é empurrado e que ele foi jogado. jogado. Não, não. Vitor, você o que Ele está jogado. Ele é é jogado. talentoso, Vitor, talentoso. Aí muda o talentoso por DO, talentodo, se fosse assim no português. É o estado de talento, como se fosse Entendi. talentoso. Entendi. Desconfiado. Vitor, seu desconfiado. Não é que alguém te fez. Me Desconfiado é uma coisa desconfiou. ativa. Não é que alguém desconfiou de você, né? É que você tem esse estado de desconfiado, usando o DO no fim, entendeu? E, e meio que lembra um pouco também, parece que sai um pouco de verbo e vira adjetivo um pouco também, né? Perfeito. Ótima observação. Exatamente. Exatamente. Uma coisa mais adjetival. O estado é uma característica. Características é a semântica dos adjetivos, né? Olha outro exemplo. O furacão como um todo, o furacão em um lugar na cidade, em um determinado momento do noticiário. Aí isso seria como se fosse assim, o 3 seria como se fosse uma cidade furacada, tipo isso. Pronto, olha o estado dessa cidade. Entendi. Enfuracada. Gostei desse verbo, vou usar. Só, que cara é essa? Sua cara é enfuracada. Ó, Foi bom. gostei, enfuracada. Mas é exatamente isso. Aí o que o Guilherme falou é sofrendo ação num estado de destruição. E aí vem o Stanley Porter, no inglês ele explicou isso, o Guilherme fez o favor de traduzir para nós, e ele dá uma outra ilustração, que é alguém tipo num desfile de carnaval, ou num dessas paradas aí, paradas militares, essas coisas. Tem uma pessoa da arquibancada, tem uma pessoa no helicóptero, e tem o planejador do evento. Planejador do evento que vê, que entende a essência do evento, que planeja o mesmo evento todo ano, tá? Essas três imagens, qual delas é o perfectivo, imperfectivo e estativo? Qual que são as primeiras duas mesmo? O cara no helicóptero olhando o desfile, a pessoa na arquibancada bem pertinho, vendo o desfile passar, e o organizador do desfile todo ano. Eu acho que mantém a mesma ordem, né? Eu acho que é perfectivo, imperfectivo e estativo. Concorda, Breno? Isso aí. Concordo. É isso aí. Que o exemplo, Vitor, que você estava querendo? Marcos 11, 41 e 44. Você pode até abrir. Vamos ver aqui. Marcos 11.
Vamos ver no português como que fica. Eu tô na nova versão transformadora. 11:41. Não, não tem 11:41. Ué, não tem É 41 da. aqui não. É a oferta da viúva. Peraí, é 12? Pesquisei no Google, o Ignorou, né? Google, não, não, foi pior. Ele tipo assim, sabe quando ele faz um resuminho assim antes de responder? E aí Nossa, ele do sublinha uma Gemini. parte específica. Sim. Ele fez assim, tipo, Marcos 11:44, aí sublinhado assim, quase que em caps lock. Não existe na Bíblia. Uai. É 12, é 12. Marcos 12, 41 e 44. O 41 tá aí, ó. 49. Tá aqui. Theoi posso óculos, bali, calcones to gasofilakion. Gasofilakion é do gasofilácio, né? Não sei se vocês são de igreja antiga, mas daí que Sim, vem. Então, theori posso óculos, bali. Jesus sentou-se, observava, começa aqui, ó. Observava a multidão, posso óculos, óculos é a multidão, colocando o dinheiro dentro das caixas de ofertas. Colocando foi o português aqui. Vale, vale, colocando. E qual que é o verbo no português do verso 44? Então, todos deram tudo do que lhes sobrava. Deram, né? Um aqui é colocavam. Não, é- eram colocados. E observava a multidão colocando. Bale aqui é colocando. E Evalon, na nova versão transformadora, é deram. é Deram. aqui numa versão que eu abri, a corrigida e fiel, tá deitaram. É mesmo? Que doido. Tipo assim, deitaram tudo o que, tipo assim, meio que entregaram, né, nesse mesmo É, sentido, né? lay down. É, eu entendo. É, Semanticamente é assim que você faz com as ofertas, né? Você Aqui no interlíneo em inglês tá cast. jogar, né? Eu acho que é um pouco mais próximo da minha ideia de balo, do verbo balo, que é realmente lançar, jogar, entregar, né? Cast in, que tá aqui no 44. E o que o Guilherme fala é, olha, no 41 Jesus está observando como o povo oferta. E no segundo, é só uma afirmação de que eles ofertaram do que sobrava. No primeiro, há o progresso, o desenrolar da ação. No segundo, não tem interesse nenhum do processo ou progresso, mas da ação como um todo. Pera, você pode repetir isso que você falou, do primeiro e do segundo? O que o Guilherme está falando aqui, o primeiro é um processo e o segundo é a ação como um todo. Imperfectivo, o primeiro, perfectivo, o Aí segundo. quando eu olho aqui no interlinear, o primeiro fala presente indicativo ativo. Aí então presente indicativo é imperfectivo. Não tem, o Bible Hub não vai falar de aspecto, É, não vai não te fala dar. não. A gente que tem que fazer essa tradução, né? Isso. Aí então, fazendo a tradução, presente indicativo é Vamos guardar perfectivo? essa pergunta? Põe aí, presente do indicativo, a forma presente do indicativo corresponde a. Escreve essa pergunta aí. A forma presente do indicativo corresponde a. E aí faz a mesma pergunta para o Evalon. Qual que é a forma do Evalon no Bible Hub aí? Deixa eu ver. Ebalon a origem. 44, né?
Pode, Indicativo pode. ativo. Aoristo indicativo. Então, fazer essa pergunta. A forma do aoristo corresponde a qual aspecto? Então, vamos guardar essa pergunta aí, que a gente vai ver um gráfico. E é meio polêmico também. Mas, enfim. Ah, deixa eu ir aqui. Que tem outros exemplos, mas eu quero ir na tabela. Aqui as tabelas. Pronto. Beleza. Ele vai falar das formas, porque eu estou falando de formas, né? E o que o Breno está olhando, o que o Vitor estão olhando, vocês dois estão olhando no Bible Hub a análise formal, a análise morfológica. Por isso que não deu aspecto para vocês, tá? Quando você faz uma análise formal, você está olhando para a raiz da palavra, e aí você tem que decorizar, né? Você tem que memorizar qual que é essa raiz. Você não sabe, não tem como saber, você só tem que memorizar. A vogal conectiva, que muda, né, de E para O, essas coisas. E o padrão A. Se fosse uma outra forma, se fosse o presente no indicativo na voz média, você ia também ter que olhar a raiz, que é a mesma raiz, a vogal conectiva, que já seria outra, e o padrão C, que é um finalzinho diferente do padrão A. O que ele está querendo dizer é que tem uma fórmula meio que matemática para você classificar uma coisa como ativo ou média, como presente ou aoristo, como imperfeito ou perfeito. Por que não tem o passivo aí? Deixa eu ver, ativo, média. Ah, porque a forma da média é a mesma, do passivo. Ah, Inclusive, tá. tem gente que fala medial passive. Medial passive. É a mesma forma. É ambíguo com relação à voz, viu? E eu não entendi também qual que é muita diferença da voz média para a voz passiva, né? É ambíguo É, também um pouco na. fica. A gente não tem isso no português. As explicações são supérfluas, né? Super, enfim, mas tudo bem. E aí ele joga um paradigma de finalizações, finalzinho de verbo. Então, se você viu um verbo que termina em ômega, você pode dizer que provavelmente ele é um verbo ativo e é no singular na primeira pessoa. Se terminar em omen, ele é plural na primeira pessoa e por aí vai. Tem outras formas de ser ativo também, de singular, quando termina com ou quando termina com nin. Então, ele está te dando diversas formas de verbos terminarem, para você poder classificá-los como aoristo, perfeito, imperfeito. Não é aspecto, é forma. Forma do imperfeito, forma do aoristo. Por isso que é confusa a coisa. Voz média. Você vê verbos que terminam na voz média. Com mai, com sai. Você pode saber. É um verbo no singular ou no plural de voz média. Exemplo. O verbo soltar. Esse aqui é o verbo inteiro, tá? Qual que é a vogal conectiva do soltar? O ômega aí? Exato. Então, vogal conectiva é o ômega. Ah, você não tem mais nada adicionado. Você traduziria como eu estou soltando. Eu não sei se você também poderia traduzir eu solto. É complicado a semântica, mas ele traduziu como eu estou soltando. Se for lá para o extremo, o eles e elas estão soltando, seria Lucy. A vogal conectiva ia ser tudo isso aqui, que é o padrão de várias letrinhas juntas, o sim, e você traduziria como eles e elas estão soltando. Então, isso aqui é só reconhecimento de padrão, tá, gente?
Você vê um verbo terminando em mai, a gente vai lá para cima, lembra que tinha um que terminava em mai? Ó, eu acho que o que eu mandei para vocês é um pouco mais fácil de entender, o que está no WhatsApp ali. Ó, aquele ali é o do Tetelestai, né? Isso, Aí. exato, boa, tetelestai. Como é que pronuncia? O alfa e iota é um ditongo, tetelestai. Tetelestai. Ó, eu tentei fazer um gráfico um pouco mais intuitivo, tá? Tetelestai. Você sabe que é passivo ou médio, está consumado. Não é que eu consumi, está consumado. Passivo, tetelestai, tá? Eu solto, luo, eu solto, tá vendo? Ativa, voz ativa, primeira pessoa, o homem, tá? Então, se ajudar vocês, usem esse outro gráfico que eu fiz, tá? Ele é um pouco mais intuitivo. Então, estão aqui as várias formas de você escrever um verbo na voz média passiva, em primeira, segunda, terceira pessoa, do singular e do plural. E esse aí tem casos irregulares também ou não? Tem, chamado segundo auristo. Ou seja, auristo incontrolável, que ninguém consegue prever, né? Então, a gente está falando da categoria primeiro auristo, viu, Vitor? Que é a categoria mais comportadinha. Olha o verbo soltar aqui de novo. Luo. A forma dele é a forma presente. Não pense em tempo. Eu sei que é quase impossível, mas é uma forma chamada presente, tá? Então, a forma chamada presente é luo. Aí aqui nesse gráfico, queridos, eu coloquei o aspecto, tá? Nesse gráfico eu incluí. Hum. Eu coloquei imperfectivo, passado, presente e futuro. Primeira pessoa, voz ativa. Enquanto luomé também é imperfectivo, mas ele é na voz média. Então eu sou solto. Como é que o Guilherme escreveu? Cadê? Estou sendo solto aqui. Luomé, eu estive sendo solto. Imperfectivo, passivo, estive sendo solto. É, faz sentido. Olha como seria o auristo. Eluçar. Você adiciona um epsilon aqui. E aí você põe um sigma antes do A. E aí chama, essa é a forma do tal do auristo. Cadê um auristo aqui? Auristo aqui. Eluçar. Aqui. Eluçar. Singular, né? Perfectivo. Coloquei aspecto perfectivo. E por aí vai, tá? Esses são os gráficos para você reconhecer a forma das coisas e o nomezinho ruim que dói que deram para elas, tá? Nomezinho ruim que dói, mais do que perfeito, é um nome bem ruim. Presente, as nomenclaturas são horríveis. Tchá, tchá, tchá. Então, beleza. Eu me sinto na obrigação de voltar para o Bible Mesh, porque o Bible Mesh é que consegue, na parte de teoria gramatical, ajudar em muita coisa. Olha aqui que legal esse gráfico deles. Esse gráfico junta aspecto, tá vendo? Os três aspectos.
com as formas verbais. Aqui eles estão mudando Gráfico é o legal modo. mesmo. Aqui eles estão mudando a modalidade, ó, subjuntivo, optativo. E aqui eles estão falando de tempo. Então, olha só, esse gráfico aqui é complexo. Na parte de baixo é cronologia. Na parte do lado é modalidade. Na parte de cima é aspecto. Não tem cronologia na, nas outras modalidades, além do indicativo? Perfeito, não tem. Exato, não tem. Não tem cronologia. Aqui no português tem, né? Dá para você falar, tipo assim, não vá amanhã em tal coisa. Sim. Não vá, você nem precisa do amanhã, né? Não vá. É, isso, Sabe que é não, no não vá. futuro. Isso, Boa. exato, exato. Tipo É, assim, tem um tempo, tem uma cronologia no imperativo também, né, por exemplo. isso. Inclusive, eu organizaria melhor. Eu até recomendei para o Bagomesh corrigir esse gráfico para não colocar essa coluninha aqui, ó, em cima do past, porque senão fica parecendo que tudo isso aqui é passado, né? Hum. Mas não é nem passado nem não passado. É uma categoria que não se aplica mesmo. Então, sei lá, no meio aqui deveria ser. E eles vão mudar. Eles vão dar uma melhorada nisso aí. Então é isso. Aspecto perfectivo. Breno, aquela pergunta que você tinha feito, qual é? Se a forma verbal do verbo balo, você lembra das duas formas? Não. Ah, tá. Mandei no nosso grupo. Foi. Cadê? A forma do presente do indicativo corresponde. A forma do presente do Isso. indicativo corresponde a. Ah, é, presente indicativo. E a forma do aorista indicativo corresponde a. Então, Beleza. presente indicativo. A forma do presente indicativo é essa aqui, vale, tá? E ela corresponde a qual aspecto? Vamos ver aqui. Ó, ela, É, tá- eu acho que Ixi, é lá, o. lá no Hã? indicativo, pelo menos, não tinha nenhum, né, que terminava com... ela não está nesse gráfico. Por quê? Porque ela não está na primeira pessoa do singular. Ah, é mesmo, é a terceira pessoa. Então vamos para a primeira pessoa do singular. É, é a terceira pessoa. Então a gente precisa desse gráfico aqui, ó. Indicativo ativo. Cadê? Bali. Isso, bali. É essa aqui mesmo. Ali, é. Indicativo ativo, terceira pessoa. Pronto. Singular, bala aí. Por Então, quê? Por quê? Ah, é só por conta NA. do iota, né? só por conta do epsilon iota. Mas como a gente está pensando em aspecto, vamos jogar ela para a forma Mas cadê o lexical. epsilon? Epsilon aqui. Ah, tá bom, tava Isso. olhando errado. Dessas duas letras. Vamos jogá-la para a forma lexical, que é a primeira pessoa do singular, que seria a balomi, Balu seria mesmo. balô, exato. Que a gente não está querendo mudar. Ó, isso aqui mudaria de voz ativa para passiva. Cadê? Não, mudaria de tipo de verbo. É porque existe um tipo de verbo que só termina em mi, tá? Aí eu joguei eles aqui também. Os tipos de verbo que chamam me verbs, eles são diferentes do balo, tá? Eles não terminam em omega, eles terminam em mi. Então esquece isso aqui por enquanto, a gente não entrou nos me verbs, tipo em me, eu sou. Bom, a gente Uhum. está falando do verbo da categoria ômega. Então, balo seria isso, o equivalente ao bale. Então é o balo, igual o Breno falou, e o balo está onde? Cadê? Ele está junto com o luo, tá na mesma categoria do luo.
O imperativo ali, no perfectivo? Não, ele não está aqui. O Lua não está aqui. Ele resolveu dar exemplos, do futuro. Esse Luce aqui com sigma é futuro. Não, no terceiro imperativo. Não é lo sou? Não, cadê? Não, não é Lussô, não. Tem mais no Luen aqui, cadê? Luês, Luen. Lo oriental ali, primeira pessoa. Ele não escolheu os exemplos mais Mas eu lexicais. tô lendo, eu tô lendo errado? Não é lo sou que tá escrito? Ou eu tô Aqui? lendo errado? É, É Lusson. a lo sono, tá. Tem um Mas, nu ali. mas por que que a gente está procurando em outros modos? Teoricamente, deveria continuar sendo indicativo, não? É, concordo. É só porque o Breno viu lá no imperativo. Ah, E sim. achou que Eu li parecia. errado. E ele achou que e parece um pouco mesmo com o Luo, né? Ah, cara, cadê um Luo simples aqui? Ah, que pena, eles não deram. Tá, então deixa eu usar esse aqui mesmo. Desculpa a confusão, Eu também. mas vamos então usar o futuro, tá? Vamos para o futuro. Lusso, tá? Lusso, ele é uma forma que pessoas dizem que tem a ver com a cronologia do futuro. Quando eles adicionam esse sigmazinho, eles costumam traduzir para o futuro. Então, diz o Bible Mesh que esse sigmazinho indica aspecto perfectivo, tá? Como se no futuro fosse perfectivo. Você fala do futuro, você fala na cena como um todo. Dizem eles também que o futuro não tem nenhum indicador de tempo passado, mas que essa outra forma tem um indicador de tempo passado. Essa forma que é elussamen. Vamos achar ela. Elussamen. Auristo. Eles dizem que o auristo tem uma indicação de tempo. O meu orientador não ia concordar, tá? Ele ia falar assim, não, esse Ezinho aqui, esse epsilon não quer dizer tempo. Você pode esquecer. Ele está aí, ele é uma forma visível, mas não indica tempo. Então, deixa eu voltar à pergunta do Breno ali mais cedo. A forma do presente do indicativo aqui, para o Guilherme, corresponde ao imperfectivo, tá? E a forma do aoristo indicativo aqui corresponde ao perfectivo, a ação como um todo. Vamos ver se isso concorda, por exemplo, com o biblingo. Olha o que o biblingo diz. O biblingo fala. Cadê? Aqui. Biblingo não, desculpa, o Guilherme Nunes fala. Aoristo é perfectivo. Então volta lá no exemplo dele. Aoristo, perfectivo. Tá vendo, Breno? Uhum. A forma do aoristo indicativo Concordaram, no caso, né? dá uma ideia de perfectivo.
E aí ele fala. E ele diz que o único que dá ideia perfectiva é o auristo. Isso não é unívoco, né? Como é que é? Isso não é um consenso, tá? Mas tudo bem. Aí ele diz que a forma do presente do indicativo, presente, corresponde a qual aspecto? Imperfectivo. Ao imperfectivo. Ou seja, eles estão concordando até agora, né? Até agora eles estão concordando. O que vai haver, a discordância estará em existem mais formas verbais que também são perfectivas ou é só o aorista que dá a ideia perfectiva? Outra discordância. O futuro, as formas do futuro, que tem um sigmazinho lá, elas têm algum aspecto ou elas não têm aspecto? Ou elas têm um aspecto Mas diferente? essa do futuro também tem gente que acredita que não tem a ver, né? O futuro com Tem. cronologia, né? Tem. Assim, que tem a ver com cronologia, sim. A discussão é mais sobre aspecto, né? Que tem a ver com aspecto ou não. Qual é o aspecto do futuro? É a pergunta. O futuro tem a ver com cronologia, isso daí eles concordam. Mas Mas, tipo assim, não tem nada morfologicamente que mostre que é futuro, né? Na palavra. Você tinha comentado que não. o sigma, morfologicamente, alguns vão dizer que mostra que é futuro. O meu orientador vai dizer que não mostra que é futuro. Porque nem tem, é só aspecto, né? É, porque é só aspecto. Aí qual aspecto, aí é o debate, né? Então, Entendi. é complicado. Vocês estão vendo, né? A complicação da coisa. Sim. Mas esse é o ponto. O que eu queria passar para vocês, já terminando aqui essa parte para a gente fechar, é, cara, vamos ser muito humildes sobre traduzir verbos, sabe? E tomar decisões, seja exegéticas, seja devocionais, assim, sabe? Tipo assim, quando a gente fala do sacrifício de Cristo, tem um debate aí sobre o morrer de Cristo, a expiação, né? Que por causa do tempo verbal, ela ocorreu no passado e de uma vez por todas. Eles falam isso com base numa forma verbal, e essa forma verbal ela é estativa, e por isso ela foi completa e continua sendo vigente, sabe? Esse tipo de teologização em cima do tenso aspecto e tempo dos verbos é complicada. Eu acho que, assim, se você vai entrar nessa, fale também das dicas contextuais, das outras palavras ao redor. Ah, não use só. Se o seu argumento é simplesmente, é a forma verbal X, é a forma verbal do auristo. Essa é a forma. Ou seja, que é o que você vê no Bible Hub, que a gente Uhum. que está aprendendo, que sabe pouco grego, como nós, todo mundo sabe um pouco grego, né? Mas nós que sabemos pouco grego, vemos lá no Bible Hub, nossa, que tentação é fazer uma interpretação com base naquela classificaçãozinha besta, sabe? Então, tenhamos cuidado com isso. E assim, uma pergunta. Uhum, Você acha que é. Eu sei que também é complicado de bater o martelo muito forte, até por conta daquelas coisas de crítica textual que você tinha falado, né? E tudo mais. uhum. Mas você acha que com as outras palavras que não são verbos, a gente pode inferir mais coisas a partir da classificação que a gente vê lá no Bible Hub e realmente o verbo é um pouco mais perigoso e tem que tomar cuidado, ou não, Sim. ou tipo assim, para as outras coisas também é muito difícil, talvez é só bem mais para frente para você conseguir tipo, afirmar e deduzir coisas a partir do que você está enxergando do Boa. grego ali. É mais com verbos mesmo, tá, Vitor? A questão do aspecto verbal, principalmente por causa do debate acadêmico, torna as coisas, as traduções, as interpretações muito tentativas, como eles dizem, né? Ainda muito, não sei, existe muito debate. Sim. Porque o debate está no campo da semântica ainda. Tipo assim, até Uhum. antes da gente entrar em como a gente vê as letrinhas dos verbos ali,
existem debates sobre o que que é o estativo, sabe? O que que significa isso? É aquele debate que eu falei na aula passada, de você ver a língua de maneira categórica, abstrata primeiro, e aí tentar aprender línguas específicas, versus indutivamente aprender várias línguas e tentar achar o overlap delas e daí fazer indutivamente as categorias gramaticais. Eu sinto que o pêndulo acadêmico está mais para a segunda agora, né? A gente está usando mais informações cross-linguistic, né? Através de várias línguas e cruzando essas informações para falar de categorias gramaticais, de categorias semânticas. Mas antigamente era complicado. O pessoal idealizava o grego, idealizava o latim e queria usar latim, essas categorias, idealizava o alemão e queria usar essas categorias muito específicas para analisar todas as línguas. Enfim. Então, linguística humilha a gente, deixa a gente, né, mais pianinho. Ah, e, Vitor, para você, cara, tem muita coisa para você fazer da sua parte, achar esses cursos. Tem outro curso comunicativo gratuito no YouTube, vou passar para você, é o Alfa com Ângela. A pronúncia é erasmiana, não é a nossa. Mas, cara, a didática é tremenda. É muito boa para o grego indutivo, para o intuitivo, aprender ele do zero, sabe? Eu vou passar o canal dela para você. E tudo que ela faz é gratuito. Ela não mexe com nada com direitos autorais. Então você pode baixar as apostilas dela e tudo mais. E devagarzinho, cara, só ir brincando, sabe? Vou jogar Hum. ali no grupo. O outro nome para outra pronúncia, sem ser o erasmiano, é o koiné, ou não? Eu tô Então, confundindo. tem o Koiné, o Kini reconstruído. Reconstruído porque a gente tem que inferir certo. Ninguém escutou. É. E tem uma outra opção que é o Kini do Alto Ático, High Attic, Kini, que ele é da aristocracia. Ahn, e tem o grego moderno. Então tem essas quatro opções. E, e, e aí esse erasmiano, Quini e esses outros que você falou, eles são do grego da época bíblica ali, né? Ou não? É também sobre o grego que você tinha chamado de clássico, né? Que é tipo antes, até mais antigo do que o grego que a gente está estudando. Então, o Erasmiano é de época nenhuma, de certa forma, porque ele é artificial, né? Foi criado para ensinar grego depois. Ah, ele é um pouco mais próximo do aticista, do grego hiético, do grego mais classudo, né? Que é mais próximo do grego clássico também. Então, soa um pouco mais antigo, talvez. E o moderno é o mais parecido com o reconstruído, o Kini reconstruído. Por isso que eu gosto. Eu gosto de ensinar grego ou moderno ou reconstruído, porque dá para você passar de um para o outro no futuro. Se você aprendeu o grego moderno, Hum, você tem mais facilidade com o reconstruído e vice-versa. entendi. E o grego moderno, ele é bem mais simples também, né? Em questão não de pronúncia, mas de todas essas coisas aí que a gente está vendo, né? Tipo de aspecto e tudo mais, né? Cara, eu não sei, porque eu ainda não sei tanto. Eu não aprendi o grego moderno ainda. A tendência das línguas é que elas simplifiquem no sentido no sentido gramatical, elas desaglutinam, tornam certas coisas mais regulares. Mas o problema de línguas vivas é que, com o falar, a gente vai modificando ela. A língua está viva, então ela vai, né?
Então, talvez você tenha mais vocabulário para pegar, entendeu? Porque tem muitas formas novas sendo criadas ou sendo usadas. É uma curva aí, né, de aprendizado. Entendi, Tipo a pergunta entre o hebraico rabínico e o hebraico moderno, né? Tem muita coisa aí para pegar. entendi. Realmente é bem. Deixa a gente humilde mesmo. Ao mesmo tempo que me deixa humilde também, eu fico muito impressionado. Assim, né? A ação de Deus, né? Mas mesmo assim, eu fico muito impressionado do como que a gente já conseguiu ter o que a gente tem, né? Tipo, mano, tipo assim, quando você coloca essas tabelas, eu fico mesmo assim, aquele trecho de um corte de um professor de filosofia da universidade, Ah, esqueci o nome o dele. cara inventou, você só tem que Isso, decorar. exatamente, exatamente. Ah, Exatamente isso. Mano, tipo assim, a gente olha a tabela, a gente fica tipo, mano, não dá pra aprender isso aqui não, não dá pra entender isso aqui não. Aí pensar que gente, tipo assim, mano, o cara descobriu, É, sabe? alguém Ele catalogou isso investigou aí. ao ponto de tipo, mano, é loucura, é loucura. boa. Um ponto sobre isso é não desmerecendo o trabalho de quem inventou, mas às vezes, pedagogicamente, é mais útil para nós reinventar ou inventar nossas próprias classificações, que foi o que eu tentei fazer com os gráficos coloridos que eu mandei para vocês. Fazer aquele exercício de reclassificar, tipo, dar um zoom out e tentar entender de começo ao fim onde que a coisa vai, me ajudou muito. Nossa, minha confiança sobre o que eu estou vendo mudou muito. Então, repaginar. Você não precisa reinventar, mas no mínimo dar uma repaginada. Ah, eu não gosto que o gráfico fique assim. Faz ele assim, entendeu? Para exercitar os seus músculos. E a linguística ainda está muito, como eu falei, né? Ela está muito atida a padrões específicos. Hoje a gente tem a linguística probabilística e ela é um ramo crescente. A linguística probabilística é a que vai dar para nós, na minha opinião, os paradigmas, esses gráficos mais completos. A gente ainda Uhum, vai chegar lá, a gente está chegando lá no grego. A gente ainda não tem uma gramática probabilística do grego. Tá chegando, tipo, acho que tá há alguns anos disso, sabe? E vai ser muito legal ver como isso vai modificar os paradigmas ali, as tabelas, e ver em termos de probabilidade, a gente vai poder usar probabilística, né, para interpretação, enfim, é o que um dos meus professores está tentando fazer também. Análise sintática, o Bible Hub não faz análise sintática, ele só faz análise morfológica. uhum. Então, quem sabe você, Vitor ou Breno não vão contribuir, né? E dá para contribuir mesmo. Tem o que não, o que falta é dinheiro, né? Então o que não falta é gente querendo voluntário. Principalmente gente que sabe mexer e codificar as coisas. Então, quem Sim. sabe? Muito doido, muito doido. Tipo, pensar que é aquele tipo de ciência que vai tendo um efeito cascata, né? Porque uma descoberta, né? Um breakthrough que tem nessa parte ali, um consenso, vai mudar um pouco a galera que interpreta, tipo, um pouco mais macro, que vai Hum, mudar a galera que faz inferência mais teológica, sim, até desencadear lá na nossa igreja o jeito que a gente vive a vida, né? sim. E as decisões que a gente precisa fazer antes de começar a interpretar. Tipo, eu estou pensando na língua grega só do crentez do Novo Testamento, ou seja, o jeito que Paulo e os apóstolos e aquele grupinho usa a linguagem grega, ou será que eles usaram o grego da cidade deles? E qual cidade? Qual região? Da Galileia também, ou só da Judéia? Do Antigo Oriente Próximo inteiro? Mas só do primeiro século? Ou também de um século atrás? Quais recortes eu estou usando? E isso tudo vai influenciar muito a nossa interpretação. E são decisões, assim, às vezes impossíveis de fazer. Ah, e a gente precisa de misericórdia. Tipo, né? É difícil, cara. Mas é gostoso pensar. Assim, Eu acho que a liberdade que a gente sente, às vezes. Eu não preciso saber tudo isso. Mas eu posso apreciar, sabe? sim, Diga aí. sim.
Não, eu ia comentar que talvez, assim, pode ser uma fala extremamente otimista na ciência, na capacidade humana, né? Mas pode ser que a probabilística ajude até nisso, né? Tipo assim, pegue os textos e junto com a informação de como as palavras estão ali e em quais lugares elas estão e o quanto que elas mudam, também tem, Uhum. tipo assim, ó, esse conjunto de palavras é de tal, a gente sabe Sim, que a gente encontrou em tal cidade, esse daqui a gente sabe que a gente encontrou em tal época. Então, tipo exato. assim, ver um pouco também o como que isso influenciou, mudou, né? Exatamente. Tem que automatizar tudo isso, só que a gente continua precisando estabelecer os parâmetros. Nós humanos é que vamos, é uma questão hermenêutica, né? A gente tem que decidir qual o recorte que a gente quer. Mas eu gosto disso aí que você falou, Paulo, a liberdade de não ter que saber. Eu preguei Ciências Domingo agora no anterior, né? Foi Romanos 12 do 9 ao 13. E Hum. aí tem uma parte lá que fala do zelo. Eu tô com um comentário muito bom de Romanos, né? O do Douglas Moo. E aí, o zelo, a gente não sabe em relação a quê. Porque Paulo começa o capítulo 12 falando do culto racional, mas nessa parte ele está falando das relações. E aí ele fala assim, do jeito que está escrito no grego, né? Tipo assim, com relação ao zelo, não preguiçoso, porque a tradução colocou muita palavra nessa parte, porque tem um monte de trecho aí que não tem verbo, essa parte aí tem muita Hum, palavra que não está escrito lá no grego, né? Ele faz tipo uma checklist, ele fala assim, de tal coisa assim, de tal coisa assado. O texto hum, inteiro, do 9 ao 13, né? Ele fala, hum, do zelo não preguiçoso. E aí, que zelo a quê? Não sei. Mas isso hum. é bom, tá tudo Fique certo. esperto, fique esperto. É, Seja tipo, pode zeloso, ser os dois, independente. tipo, a aplicação é meio que a mesma, assim, ele pode estar falando do culto racional, ele pode estar falando das relações, mas em relação ao zelo, seja qual for o zelo aí, talvez em relação às duas coisas, existe uma forma de se portar, então tudo bem que eu não sei qual zelo que ele está falando, mas talvez se ele quisesse que eu soubesse, ele tinha sido mais específico, não sei. Uhum. Legal. E E mesmo aí eu sendo, falei isso lá, não sei que zelo, mas eu acho que pode ser os dois. que bom. Tipo assim, pensando na prática, né, o quão ruim é você ser zeloso em relação É, às relações e o quão ruim é, nem um pouco, né, isso. não é bom. E o outro chamado à humildade de quando o texto é específico, ele tem quantificadores lógicos, ele tem tempo, ele tem espaço, certas referências, ele não costuma ser exaustivamente específico. Isso. Sempre dá para perguntar um pouco mais sobre quantidades, né, sobre espaço e sobre tempo de um texto. Porque não existe texto exaustivo nisso, ia ser uma coisa impossível de ler, ia ser um saco, ler uma frase assim. É, é matemática, né? Tipo, a matemática que tenta isso, né? Tipo assim, ser exaustiva em tudo, né? Tipo, E é por isso que o projeto de transformar a língua natural em uma língua matemática falhou. Falhou, assim, vergonhosamente, né? Acho que isso aí faz a gente pensar também um pouco, porque a gente acha ruim, né? Quando você quer interpretar e as coisas não são específicas, você se depara com um monte de possibilidades, isso é ruim. Por outro lado, talvez nisso esteja a beleza de a Bíblia ser uma coisa assim tão narrativa, e cheia de história, de princípio, do que um livro acadêmico, didático, tintim por tintim, né? Porque senão seria Exato. incrivelmente impossível de ler. Enquanto quando Paulo fala, por exemplo, de alguns dons, dá para entender que ele não está sendo exaustivo. E se ele não está sendo exaustivo, Hum, Paulo está mencionando coisas que Deus dá. E em todas elas o que é comum é que a gente deve usar com zelo, buscar com buscar com sim, sim, com apreço. dedicação. É Uhum, isso, tem essas coisas que são princípios, né? Assim, que aí dá para você falar de boa, tipo, ah, não, pera, então não é exaustivo. Se hum, Paulo tá dando exemplos, então tem muito mais, ou pode ter muito mais. Aí tá, se a gente for, a gente pode ser chato e ficar tentando. Eu sei que sempre vai ter complicação, mas por outro lado tem essa beleza, né? Existe uma beleza nisso de você pensar que por não precisar, tipo, ser como seria um livro de faculdade, sim, dá para pegar princípio em muita coisa, princípio geral, e aí aplicar no nosso contexto. Não seria, nossa, seria impossível. Se fosse igual um livro de faculdade,
Paulo talvez fosse exaustivo para o contexto dos romanos. Me Uhum. esquece aplicar isso no contexto dos brasileiros agora. Acabou. Verdade. Sim. E eu acho que também tem até um outro ponto que o famoso teólogo Marcos Rocha, da nossa igreja, falava muito isso, que era. Eu não lembro a frase certinha, mas ele fala assim: a gente, adaptando, né, parafraseando para o que a gente está falando aqui, né? Ele Uhum. falava algo no seguinte sentido: assim, a gente quer a exaustividade para a gente não precisar de amar. E faz sentido, tipo assim, tem hora que a gente realmente quer o tintim por tintim ali, a regra para a gente poder se limitar ali e se orgulhar ali e também falar, eu fiz a minha parte, agora também o resto aqui se lasca, né? Tipo, então, eu acho que também tem uma imprecisão que é bonita nesse sentido também, né? Hum. Concordo, Vitor. Concordo Boa. mesmo. Faz muito sentido. É bom demais. Vitor, obrigado por. Não vou dizer- a palavra não é empurrar, né? Mas, assim, ajudar a gente a explorar ah, os cantos mais filosóficos da linguística, Uhum. a fechar os buracos lógicos, conectar uma coisa com a outra, ser mais específico e trazer exemplos de determinadas coisas, falar imediatamente quando você tinha alguma dúvida ou algum comentário. Isso tornou a experiência, eu acho, de todo mundo muito mais rica. Com Ah, certeza. é bom demais ter você como aluno, como pensador. Não desiste do grego, não. Eu espero que, né, terminando assim essa aula por enquanto, que você não saia menos motivado do que você entrou. Então, já, você saiu mais motivado, estou muito feliz. Ahn, e é isso, cara. Estou à disposição também para responder qualquer pergunta. Ahn, e obrigado, cara, pela confiança, né? É um mundo de muitas incertezas, o mundo do grego, e mexe com coisas muito sérias, que é a palavra de Deus, então. Pela confiança, pela atenção, pela honra aí. Fico feliz. E eu que agradeço, gente. Nossa, foi muito bom. E assim, tipo, tá com uma pegada meio despedida, mas eu espero que eu não fique muito tempo desempregado, não. Eu acho que é só realmente só para dar uma acalmada aqui nos gastos, mas mês que vem, provavelmente, eu já tô aí, eu vou perder só um pouquinho. E eu que agradeço, mano. Nossa, não tem nem palavras. Muito, 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 muito bom. Ajuda em muita coisa, assim. Eu acho que a aula, tipo, ajuda em grego, mas, nossa, é tanta coisa que pelo menos para mim, acho que pro Breno também, mas tantas outras áreas que me abençoam, sabe? Tipo, Hum, nossa, é muito, muito bom. Tipo assim, sei lá, alguma delas eu acho que dá um prazer e uma satisfação intelectual também que eu não tinha há muito tempo, no sentido de Hum. simplesmente poder conversar e discutir sei lá, ver coisas mais legais e diferentes. Talvez hum, porque realmente eu sou bem disciplinado, então fazer por conta própria essa satisfação assim para mim é difícil, sabe? Então, tipo, eu geralmente tendo a só trabalhar e ficar tipo no, sei lá, nas coisas mais fáceis e é isso, sabe? E aqui, nossa, toda vez eu saio da aula, tipo, nossa, que da hora, tipo, muito massa. Mas também, não bom. só nisso, eu acho que vê a beleza da Bíblia em uma outra dimensão, né? Que a gente Hum, tinha até conversado no começo, tipo assim, nossa, você começa a ver as palavras, as coisas, e às vezes. E eu já tenho uma tendência de. É meio ruim isso, né? Mas eu tenho uma tendência de ficar em versículos pequenos ao invés de ler sim, mais, mais abrangentemente, mas parece que depois do grego você pode ir mais para o micro ainda e ficar, tipo assim, sim. sei lá, se deliciando ali, tipo, nossa, meu Deus, olha essa oração de Jesus, olha essa palavra aqui, que ele. E você, sei lá, acho que Deus comunica também e abençoa a gente nesse sentido, assim, também. E tirando, tipo, a amizade, a relação e poder escutar as outras coisas de teologia quando a gente também esbarra ali um pouquinho ali.
aqui e ali, né? Tipo assim, que é bom demais também. E é isso. Só tenho muitas admirações por vocês dois. Vocês são muito, muito bom. E é muito bom tá juntos. Daqui a pouco eu tô de volta. Beleza, continuamos no grupo. Obrigado pelas palavras. Deus seja louvado. Glória a Deus. É, estudo do grego ser gostoso e não maçante é um privilégio. E a gente se vê, a gente se fala. Brenão, palavras finais. Vou finalizar Não, aqui a ligação. pode finalizar, mas foi muito bom. Ô, Foi Breno, muito Palavras bom. pode. finais. Mas o Victor vai voltar em logo, logo. Sim, Vai. Então, amo vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês. E até. até. Valeu. Falou.